Olá, eu sou Douglas Rassi, médico radiologista da MedImagem do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu sou coordenador do departamento de imagem do Hospital BP Mirante e estamos nesse serviço há mais ou menos 27 anos. E minha área hoje de especialização é oncoradiologia. Faço parte da equipe de imagem que fornece serviço principalmente para o time da oncologia do Hospital BP Mirante, que tem como diretor o Antônio Carlos Buzaide, o Fernando Maluf, o Najib William e toda a equipe. O tema da aula que eu falei hoje nesse evento, grande evento de uro-oncologia, foi sobre a avaliação da resposta por imagem no tratamento com imunoterapia. Então, a imunoterapia, como vocês sabem, é um tratamento com um conceito bastante diferente em relação à quimioterapia, à radioterapia. Ela tem um papel de ativar as células imunes através de um medicamento que vai inibir, não vai deixar o linfócito T dormir. Então, quando a gente tem um câncer, as células que estão relacionadas com a nossa imunidade, que seriam as células dendríticas e as células linfócito T, a célula dendrítica pega o câncer e apresenta para o linfócito T, e aí a combinação de uma molécula chamada B7 com o linfócito T faz com que o linfócito T fique ativo. Só que o linfócito T não vai ficar ativo 24 horas por dia, ele tem um momento que ele descansa. Porque se o linfócito T ficar ativo 24 horas por dia, tentando destruir o tumor, ele vai fazer um efeito maléfico ao corpo e vai aparecer doença autoimune. Então é normal que o nosso linfócito T descanse um período. Então o que inventaram? Criaram um remédio chamado droga imunoterápica. Dentre várias tem o CTLA-4, tem o PD-1. O remédio chamado de anti-CTLA-4 vai conectar nesse antígeno de superfície do linfócito T, fazendo com que o linfócito T descanse um pouco, fazendo com que o linfócito T não descanse. Consequentemente, o linfócito T vai ficar muito ativo por vários tempos, consequentemente ele vai melhorar a eficácia perante a destruição do câncer. Então, quando você administra um imunoterápico, por exemplo, ipilimumab, que é uma droga anti-CTLA-4, essa droga vai combinar o CTLA-4 na superfície e não vai deixar que o linfócito T durma. Consequentemente, vai aumentar a eficácia do linfócito T e vai aumentar a ação sobre o câncer. Como esse efeito da imunoterapia é diferente da quimioterapia, na quimioterapia nós temos ação citotóxica, destrói as células que estão pela frente. Na terapia-alvo, nós temos ação citotáxica, ou seja, nós temos uma ação onde vai entrar o remédio e vai dentro da célula tentar inibir, por exemplo, a tirosina quinase. Então a quimioterapia é citotóxica, a terapia-alvo é citostática. Então elas são mecanismos diferentes. A quimioterapia destrói tudo que vem pela frente, a terapia-alvo vai inibir a tirosina quinase dentro da célula, e a imunoterapia não, ela vai tentar melhorar a eficácia da imunidade, vai tentar fazer com que o linfócito T não descanse, vai fazer com que inibe o CTLA-4 ou o PD-1, consequentemente o linfócito T vai ficar mais ativo e vai tentar melhorar a eficácia do ataque sobre o câncer. Concluindo que a quimioterapia tem um efeito no organismo, a terapia-alvo tem outro efeito, e a imunoterapia tem um outro efeito, nós, radiologistas, temos que ter esse conceito para poder interpretar a imagem. O paciente que é submetido à quimioterapia,
Quando eu vou interpretar uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética ou um PET-CT, eu não posso usar os critérios estabelecidos para a terapia-alvo ou, eventualmente, os critérios estabelecidos para a imunoterapia. Então, por exemplo, nós radiologistas não podemos aplicar uma técnica de imagem semelhante para quem usa quimioterapia, para quem usa terapia-alvo e para quem usa imunoterapia, quando eu vou interpretar uma imagem de tomografia computadorizada, ressonância magnética ou PET-CT. Então é extremamente importante nós, radiologistas, termos a história do paciente. A pergunta que eu faço, esse paciente é oncológico, sim ou não? Esse paciente fez um exame de imagem, qual? Tomografia, ressonância ou PET-CT? Fez o exame de imagem, o que ele tomou? Quimioterápico, imunoterápico, terapia-alvo, quanto tempo usou, quando ele acabou, fez radioterapia, que período ele está na radioterapia, que ciclo ele está no tratamento de quimioterapia ou de imunoterapia. Todas as informações são importantes para eu poder interpretar uma imagem. Quem usa quimioterapia e está no protocolo de uma pesquisa farmacêutica, por exemplo, na quimioterapia eu tenho que usar o RECIST, que é um critério de medidas de avaliação da resposta do tumor através do quimioterápico, onde eu vou escolher 5 lesões no total, 2 por órgão, medindo no maior diâmetro da lesão. Eu faço a somatória dessas 5 lesões e vou ter a somatória das lesões, que é o RECIST. Na terapia-alvo, por exemplo, vou imaginar no imatinib, que é o inibidor da tirosina quinase, utilizado no GIST, tumor estromal gastrointestinal, que é um tumor frequente na submucosa do estômago. Quem usou imatinib, eu não posso, se esse paciente está num trabalho, usar o RECIST para fazer as medidas. Eu vou ter que usar outro critério de avaliação, conhecido como CHOI. O CHOI não vai olhar para a medida, vai olhar para a densidade da lesão. Quando eu tenho uma massa no estômago, ou quando essa massa estomacal fez metástase para o fígado, aí eu vou entrar com o imatinib, esse imatinib vai destruir a lesão. Quando essa lesão sólida, metastática no fígado, recebe imatinib, ela fica cística. Então eu não posso medir o tamanho da lesão, porque algumas lesões que eram sólidas, responde a imatinib, elas ficam maiores e císticas. Então se você usar o RECIST, você vai achar que a lesão cresceu. Na verdade não. Na imatinib, na terapia-alvo, eu tenho que usar o CHOI, eu tenho que fazer a medida da densidade da lesão. Uma lesão que era sólida, ela ficou cística. Independente do tamanho, se ela ficou cística, isto é resposta. Depois, no controle evolutivo, se a lesão cística ganhou um nódulo mural, isso é progressão de doença. Um outro exemplo, um paciente com melanoma metastático que recebeu imunoterapia, por exemplo, nivolumab ou pembrolizumab, que são anticorpos monoclonais. Quando você recebe imunoterapia, eu não posso usar o RECIST, eu não posso usar o CHOI, eu vou ter que usar o IRC, que é um critério de resposta para quem recebe imunoterápico. E o IRC é dividido em 4 grupos de resposta. Tipo 1, quando a lesão responde, diminui o tamanho. Tipo 2, quando ela fica estável. Tipo 3, quando ela cresce, depois diminui. E o tipo 4, quando aparece uma lesão nova, que você acha que é progressão de doença e depois desaparece. Na imunoterapia, eu tenho que usar a carga tumoral e não número de lesões e nem densidade. Como calcula a carga tumoral? É a soma do produto dos diâmetros das lesões. Lesões viscerais até 10, lesões cutâneas até 5, sendo que lesão nova tem que medir meio centímetro por meio centímetro, pelo menos, para eu considerar uma lesão nova. Carga tumoral, eu pego uma lesão e meço no maior diâmetro, no maior diâmetro e no menor. Então eu meço no maior e no menor. Pego as medidas, multiplico essas duas medidas. Então a soma do produto dos diâmetros de 10 lesões viscerais mais 5 cutâneas, isso vai ser a carga tumoral. Se a carga tumoral diminuiu 25%, isso é resposta parcial.
célula aumentou de 25%, 30%, isso é progressão de doença. Então, nas doenças associadas a imunoterápicos, eu tenho que aplicar a carga tumoral. Então, por exemplo, no paciente que está fazendo imunoterapia, para eu avaliar a resposta, eu tenho que ter um exame baseline, sem tratamento, um exame até 12 semanas depois do começo do tratamento imunoterápico, e o terceiro exame até mais 12 semanas no máximo do tratamento imunoterápico. Então, um exame baseline e 2 exames de controles. Esses 3 exames são fundamentais para eu avaliar a imagem, para saber se a doença cresceu ou diminuiu ou está estável. Um exame baseline e 2 exames interim e pós-tratamento. Se eu tenho um tumor, por exemplo, metastático no fígado, metastático no peritônio, no pulmão e na escavação pélvica, eu posso escolher até 10 lesões, faço a soma do produto dos diâmetros, maior vezes menor diâmetro, soma todas as lesões e vai dar um valor. Esse valor é a carga tumoral. Isso no baseline. Começou o tratamento, faço outro exame até 12 semanas depois e meço as mesmas lesões-alvo. E quando acabar o tratamento, até 12 semanas, faço o mesmo exame e meço as mesmas lesões. Então serão 3 medidas, baseline, interim e pós-tratamento das lesões-alvo. E vou avaliar a carga tumoral. O que acontece com resposta tipo 3 é que no interim do tratamento, as lesões crescem. E no final do tratamento, elas diminuem. Então isso tem que tomar cuidado. Porque se você usar o RECIST e só olhar para o segundo exame, você vai falar que é progressão de doença e vai mandar o paciente parar o tratamento imunoterápico, que é um tratamento caro. Só que isso não é verdade. Na imunoterapia tem que ter 3 exames, o baseline e 2 evolutivos. Aquele paciente que no interim cresceu as lesões, espera e faz o outro exame, talvez no fim do tratamento. Você vai observar que se ele tiver resposta, as lesões deverão diminuir de tratamento. Então nunca avalia uma imunoterapia no meio do tratamento. E o tipo 4 de resposta, que é mais interessante, é quando no interim aparece uma lesão nova. E no final do tratamento eu faço a imagem, desaparece a lesão alvo e mais aquela lesão que eu chamei de nova, também ela vai desaparecer. Que na verdade aquela lesão nova não é nova, mas sim é uma pseudoprogressão, é uma pseudolesão nova. Por quê? Quando você inibe o CTLA4, por exemplo, através de uma droga anti-CTLA4, você vai fazer com que o linfócito T não durma. Então ele atua muito perante o tumor. Então o que acontece? Aumenta demais o número de células T ao redor do tumor. Então se eu faço uma tomografia e vejo no controle evolutivo uma lesão nova, se eu olhar para trás, naquela loja eu não vejo nada. Só que não é que não tinha lesão e apareceu uma lesão nova. Já tinha células naquela região, entretanto a tomografia ou a ressonância magnética ou o PET-CT não tem acurácia para detectar aquelas células microscópicas. Já estavam lá, só que a imagem não consegue identificar. Quando começa a imunoterapia, aumenta muito a célula T. Aí essas células T vão ficar ao redor dessas células cancerígenas. E aí elas vão aparecer na imagem. Então não é uma lesão nova, é uma lesão que já estava presente, só que ela apareceu devido ao acúmulo de células T ao redor da lesão. Então a palavra lesão nova está errado. É uma lesão que já tinha, que encheu de células T ao redor. E aí no último exame de imagem, aquela lesão, pseudolesão nova, ela vai desaparecer. Então isso é a resposta. Quem não tem esse conceito, só tem o conceito de imagem quimioterapia, quando faz o interim na imunoterapia, vai achar que aquela lesão nova é uma progressão de doença. E na verdade não. Já tinha uma célula cancerígena naquela região, fez imunoterapia, aumentou a ação das células T, as células T encontraram aquela célula neoplásica e fez um volume maior que a imagem conseguiu ver. No controle evolutivo, no final do exame, aquilo desaparece, mostrando resposta terapêutica. Então, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que hoje o radiologista tem que ter a especialização em oncoradiologia para poder fazer um trabalho honesto, um trabalho sério e saber interpretar as diferentes respostas que nós temos em imagem
frente às diferentes drogas que existem no mercado de oncologia, como quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, radioterapia, hormonioterapia e assim por diante. Sendo que em cada departamento terapêutico nós vamos ter milhões de drogas. Na imunoterapia, cada dia que passa, aparece uma droga nova, que vai pegar um receptor de membrana, ou CTLA4, ou PD1, ou o TIM, e assim por diante. Então, é importante nós, radiologistas, ter esse conceito e acompanhar de lado o oncologista. O privilégio nosso do PP Mirante, da Beneficência Portuguesa, é esse, que eu tenho o privilégio de participar de todas as reuniões oncológicas, departamentais, atrás, ao lado dos oncologistas, de ponta, como Antônio Carlos Buzaide, como Fernando Maluf e equipe, e a gente aprende muito com eles da parte oncoclínica, da parte de cirurgia, e aplica na radiologia de uma maneira mais fidedigna, mais correta. Então a mensagem é essa, agradeço a atenção de todos.